Aqui, ó, temos aqui um exemplo de divisões e subdivisões para um sermão textual. Primeiro exemplo do sermão textual. Como primeiro exemplo de esboço de sermão textual, escolhemos a passagem de Mateus 7,7, onde o Senhor Jesus disse: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, conforme está no texto aí de Mateus 7,7 em tela. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Este é o texto. Não é extenso. Nós vamos ver num sermão expositivo aí, texto bíblico, com leitura de 10 versículos, 15 versículos, leitura de um capítulo inteiro da Bíblia, para que se façam subdivisões dentro dele e a exposição, a explicação detalhada, a análise exegética, a aplicação hermenêutica desse texto, para que a igreja possa entender o que está sendo pregado ali, tá ok? Então tem aí uma grande habilidade do pregador e um grande conhecimento do texto e a análise do texto para que possa construir uma mensagem dentro dele, para que a igreja possa compreender qual é o ensinamento bíblico que está contido ali. Aqui nós vemos um texto pequeno, o texto de um versículo só. Se fosse um sermão temático, dentro desse versículo lido, poderíamos elencar aí uma palavra, buscar. O que é buscar a Deus? Como se busca a Deus? Quem buscou a Deus? Meios de buscar a Deus. Por que buscar a Deus? Então, elegeríamos a palavra buscar como o nosso tema e vincularíamos outros textos bíblicos a partir do relacionamento que eles têm com a palavra buscar. Então poderíamos mostrar que em diversas situações personagens bíblicos buscaram a Deus, qual foi o resultado de se buscar a Deus, por que buscar a Deus, por que alguns não buscam a Deus, e aí poderíamos instigar a igreja a necessidade de se buscar a presença de Deus. Se fosse um sermão temático, não é o caso, é um sermão textual. Então elegemos um versículo da Sagrada Escritura, que está em Mateus 7,7. A leitura do mesmo versículo: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então, a partir da escolha desse texto bíblico, vem então o título e o tema. Título da mensagem para começar a despertar a curiosidade das pessoas em relação a ele, fazendo que as pessoas saiam dos diversos pensamentos, distrações, diversas coisas que possam estar pairando aí pela mente deles e possa trazer a igreja para dentro do tema, para dentro da mensagem. Título da mensagem: Deus deseja nos atender. Título da mensagem: Deus deseja nos atender. E aí pode-se fazer uma pequena, uma introdução, uma pequena exposição introdutória para falar acerca desta verdade. Deus deseja nos atender. Quantas vezes precisamos que alguns nos atendam e eles não atendem? Quantas vezes nós precisamos atender a algumas pessoas? E aí você começa a discorrer um pouco, trazendo as pessoas para dentro daquilo que será desenvolvido. O tema que vai orientar toda a sua pesquisa e vai orientar a sua mensagem, subdividindo-a para melhor entendimento: a oração persistente. A oração persistente. Veja que está relacionado com aquilo que Jesus estava ensinando. Então o tema tem que estar vinculado ao texto. É isso que estamos dizendo aqui. O tema precisa estar vinculado ao texto. A oração persistente você vai desenvolver de tal forma que as pessoas possam compreender qual será o ganho de se entender esta verdade bíblica acerca da persistência na oração. Como primeiro exemplo de esboço de sermão textual, escolhemos a passagem de Mateus 7,7, onde o Senhor Jesus disse: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Examinando o texto em apreço, observamos que a principal ideia é a disposição de Deus em nos atender em nossas necessidades. Agora podemos traçar as sucessivas divisões do versículo. Analisando o texto em apreço, observamos que a principal ideia é a disposição de Deus em nos atender em nossas necessidades. Aqui encontramos o título do sermão. Como assunto podemos escolher a oração persistente. A oração persistente, aquilo que vai nos orientar em toda a mensagem. Agora podemos traçar sucessivas divisões do versículo. Estudando o texto de Mateus 7,7, observamos 3 aspectos que usaremos como principais linhas divisórias do nosso sermão.
a necessidade que temos das coisas, e todos têm necessidades, tá certo? As necessidades que temos das coisas, as referidas coisas estão perdidas, em lugares de difícil acesso, trancadas, por exemplo, tá certo? Então podemos aí, a partir dessa leitura e dessas subdivisões, eleger trechos que vão demarcar as subdivisões. Então temos aí o primeiro, pedir, e aí temos a primeira subdivisão. Segundo, buscai, e aí temos a segunda subdivisão. Terceiro, batei, e aí temos então a terceira subdivisão para o nosso sermão textual. Pedir significa que precisamos de algo. A partir dessa divisão podemos desenvolver. Devemos pedir confiando. E a partir dessa leitura, dentro dessa subdivisão, podemos então associá-la a outros textos bíblicos que possam contribuir então nesse desenvolvimento. Estudando a primeira divisão principal do nosso sermão, pedir significa que necessitamos de algo. Encontramos no contexto de 1 de João 5,14 e no texto, versículo 8, duas ideias relacionadas que podemos usá-las como subdivisões. Então devemos pedir confiando, tá certo? E a outra subdivisão que também encontramos é pois aquele que pede, recebe. A segunda divisão principal, buscar, significa que o que precisamos está perdido. Nos sugere 3 subdivisões para essa segunda divisão que fizemos ali. A primeira é pedir, a segunda é buscar. Para essa, a qual vamos discorrer, podemos discorrer essa divisão subdividindo-a em outras para que possamos então chegar ao entendimento sobre ela. Então buscar significa que o que precisamos está perdido. Já podemos inclusive fazer menção aí a primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. E aí, explicando melhor essa divisão, temos o perdido será restituído. Aquele que busca, acha. Achamos o que buscamos e até o que não buscamos. Então, com essas subdivisões, traremos o entendimento a esta parte do versículo a qual dividimos e demos a ela este tema, este assunto. Buscar significa que o que precisamos está perdido. Primeira, pedir. Segunda, buscar. Buscai. Na terceira divisão principal, bater significa que o que precisamos está trancado. Também nos sugere 3 subdivisões, as quais as encontraremos no próprio texto, versículo 8. E caminhando pelo corpo da Bíblia nos seguintes textos. Então aí traremos outras associações a essa divisão. Tá? A primeira divisão, pedir. A segunda divisão, buscai, né? E a terceira divisão, batei. E a essa divisão traremos outras subdivisões que explicarão aquilo que estamos tentando transmitir com esta mensagem. Veja, devemos persistir na oração. Pedir, buscar e batei. Persistência, bater, insistir. Devemos persistir na oração, mesmo que pareça impossível, pois a aquele que bate se abre. E aí associaremos então aos textos de Lucas 18, 1 ao 5. Lucas 18, 1 ao 5 estarão relacionados, tá certo? E também Gênesis 18, 14 também estará relacionado aí aquilo que estamos desenvolvendo aí nesta divisão aqui da mensagem. Conforme vemos em nosso estudo do texto e do contexto, nosso estudo do texto e do contexto forneceu todo o material para organizarmos o segundo esboço do nosso sermão textual. Então vemos aí que todas as divisões, todas as subdivisões estão dentro do texto. Então o texto lido foi um versículo, não foi um texto extenso, foi um versículo. Mas a partir da leitura do versículo, encontramos ideias que podem ser desenvolvidas. Então, para melhor desenvolvimento dessas ideias, dividimos. Então, o texto, o versículo, foi dividido em 3 partes. A primeira parte, demos
o título aqui, ó, na parte do versículo que encontramos a palavra pedir, pedir. Cristo está se dirigindo a nós dizendo pedir. A resposta é dá-se-vos-á. Então, a consequência de pedir, dá-se-vos-á. Então, para pedir, nós podemos desenvolver da seguinte maneira. Pedir significa que precisamos de algo. Uma vez que está pedindo, necessita-se, né? Por isso pede. Devemos pedir, então, confiando. E aí, no desenvolvimento, pois aquele que pede, recebe. Divisão, subdivisão. Uma divisão está ali, duas subdivisões para essa divisão, e o esclarecimento passa para a próxima. Não só pedir, buscar. Então, por que busca? Buscar significa que o que precisamos está perdido. Terá que ser buscado. Não está acessível, não está disponível. Será buscado. Então, nessa divisão, 3 subdivisões. O perdido será restituído. Aquele que busca, acha. Achamos o que buscamos e até o que não buscamos. Essas subdivisões trarão esclarecimento a essa divisão. Buscar ou buscai. E finalmente, fechando, concluindo a mensagem, batei. Então, batei diz respeito a algo que não estava acessível. Terá que ser encontrado por persistência. Será alcançado pela insistência. Então, bater significa que aquilo que precisamos está trancado. Não está acessível facilmente. Então, no desenvolvimento desta divisão, 3 subdivisões. Devemos persistir na oração. É uma forma de insistir na busca. Tá certo? Buscai, e agora ele reforça essa mensagem com batei. Pedi, buscar, buscai e batei. Então, quem está batendo agora está persistindo. Está indo avante, está indo adiante. Está tendo um esforço maior. E aí onde ele vai aproveitar esta ideia nas subdivisões. Devemos persistir na oração. Você terá diversos exemplos de pessoas que persistiram na oração. Veja que, por exemplo, Ana, quanto ela persistiu até que foi lhe dado filho. Quanto Raquel também se afligiu e também buscou até que viesse sua bênção, né, o seu filho amado. Então vemos diversos personagens, como José, por exemplo, persistiu em sua fidelidade a Deus, mesmo diante das situações adversas. E aí você vai associando situações explicativas, situações elucidativas, que vão contribuir com o desenvolvimento desta ideia. Devemos persistir na oração, mesmo que pareça impossível, pois aquele que bate se abre. E aí, com esta construção, você conclui, tá certo? Comunicando então uma mensagem eficaz à igreja. A igreja voltará para casa com uma mensagem edificante e poderá até haver uma decisão diante aí de tal mensagem, né? Atendendo às necessidades, trazendo despertamento, trazendo então uma conscientização acerca da importância, né, dessa mensagem bíblica. Poderá haver transformações, mudança de atitude a partir da pregação de uma forma eficaz e responsável. Então, na sequência, analisamos outro texto bíblico aí. O texto agora é de Mateus 5,13. Mateus 5,13. Uma outra forma aí de construção de sermão textual. Selecionamos o trecho de Mateus 5,13, onde o Senhor Jesus apresenta uma metáfora. E aí é interessante nas aulas aí de hermenêutica ver as figuras de retórica e ver, por exemplo, o uso da metáfora, tá ok? Então, quando Jesus, por exemplo, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja a metáfora. Eu sou o caminho. Jesus não é nem, como eu disse naquela aula, não é nem uma estrada, nem uma avenida, nem um beco, tá certo? Nem uma rodovia. Ele diz: eu sou o caminho, falando metaforicamente. Da mesma forma como o caminho te conduz de um ponto A a um ponto B, Jesus te conduz a algum lugar também. Aonde Jesus conduz? Ao Pai. Não há ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então logo ele é o caminho. Veja aí o uso metafórico. O metafórico se importa com o sentido daquilo que ele está dizendo, tá certo? Não com a parte literal. Não é uma citação literal. Preocupa-se com a mensagem a ser comunicada.
Então é por meio de Jesus. Se é por meio dele, ele para nós é um caminho para a salvação. Então veja a metáfora sendo aplicada na questão de sermos sal. Sal da terra. Selecionamos o trecho de Mateus 5,13, onde o Senhor Jesus apresenta uma metáfora comparando o crente com o sal da terra. Para usarmos como segundo exemplo de um sermão textual. No estudo do texto que selecionamos, verificaremos que a metáfora sal da terra nos relembra que o sal representa para ele e para as pessoas que dele se utilizam. Daí tiramos duas ideias principais para desenvolvermos nosso sermão. A primeira aponta para o cuidado com a nossa integridade. Veja a importância do sal e significados a ele atribuído. Integridade. Inclusive, nas épocas passadas, né, quando não havia tecnologia, quando não haviam eletrodomésticos, quando não havia a tão importante geladeira, né, que todos têm em suas casas, e aí o pregador pode se valer dessas informações para trazer mais elucidação, trazer uma explicação melhor para a igreja, né, fazer com que eles entendam o contexto no qual isso aqui está sendo citado, relembrá-los de que houve épocas em que não havia geladeira. E como é que se preservavam as carnes, por exemplo? Como é que se preservavam alimentos que se estragavam muito rápido, né? Alimentos que poderiam se deteriorar muito rápido. Preservava-se com sal, por exemplo. Alguns alimentos eram preservados com sal. Perceber também que o sal, em determinadas épocas da história, teve grande importância. Hoje o sal, extremamente barato aí no mercado, né? Ninguém tem dificuldade em comprar sal. Mas houveram épocas na história em que era difícil a extração, e o sal inclusive deu origem à palavra salário, porque em algum momento da história pessoas eram pagas com sal também. Então havia também esse contexto da importância do sal. Então são informações relevantes que podem aí contribuir no entendimento, né? Contribuir inclusive no entendimento do valor que está sendo dado à metáfora. Por que é dado tal valor? Porque na época de fato tinha esse peso de significado. Então nós temos que nos transportar para o significado do autor, para então entender por que ele está usando essas figuras, por que ele está usando essa metáfora, né? Por que é importante o uso dessa metáfora dessa forma, o que ela comunica, né? Então temos que conduzir nosso público para esta época, para essa situação, para que ele possa extrair o melhor do texto. A primeira aponta para o cuidado com a nossa integridade. A segunda está relacionada com a nossa utilidade e, consequentemente, com a nossa ocupação. Ao descobrir essas duas grandes verdades, descobriremos também as duas principais linhas de raciocínio para desenvolvermos nosso sermão, nossa integridade e nossa ocupação. Veja aí as subdivisões que virão daqui, ó a metáfora. Vós sois o sal da terra. Metaforicamente falando, né? Porque a gente não salga nem carne para churrasco, e nem salga salada, e nem somos tempero. Somente para tribos canibais, né? Que entendem que os outros seres humanos são alimento. Então, tirando essas situações hipotéticas, esta passagem é metafórica. Somos o sal da terra em que sentido? Nesse sentido que será desenvolvido pelo Senhor e pela Senhora na sua pregação textual. Título: Preservando a nossa santidade. Você chama a atenção do povo, né, da igreja, dos irmãos, para essa necessidade. Preservar a nossa santidade. Tá, então, preservar a nossa santidade é importante. O que mais? O tema que será condutor de toda a sua mensagem: combatendo a corrupção. Esse combate se dará de que forma? E aí a menção ao texto, Mateus 5,13. Vós sois o sal. E aí veja que o sal combatia a corrupção dos alimentos, não se deteriorar. Da mesma forma como o sal preservava aqueles alimentos da deterioração, a igreja preserva a sociedade da deterioração por meio do pecado, da falta de ética, da falta de moral, da falta de amor, da falta de regras, tá certo? A igreja é um elemento preservador da sociedade e tem que ser. E se não for, não está cumprindo o seu papel. Então veja aí a nossa integridade, por exemplo. Primeiro a nossa, né? Para que, uma vez que a gente cuida da nossa integridade, possamos ajudar com a integridade da sociedade que está à nossa volta.
Se nós não formos íntegros, como poderemos então transmitir integridade à sociedade que está à nossa volta? Como Cristo mesmo diz: tira a primeira trave que está no teu olho, para depois cuidar do argueiro que está no olho do teu irmão. Então são verdades bíblicas que têm que ser comunicadas durante a mensagem. E aí veja as associações, divisão e subdivisão. Veja que não foi necessário implementar muitas divisões no próprio texto. Existe uma verdade central ali, né? Uma verdade que nos apresenta o nosso tema. Vós sois o sal da terra. A partir desse tema, os significados que eu posso obter dentro dele mesmo. O sal fala da nossa integridade. Como o sal era preservador, preservava a integridade dos alimentos, também nós temos que preservar a nossa integridade. E aí temos aí a questão da integridade como uma divisão, nosso ser, e associamos aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios 2,15, tratando um pouco acerca disso também. A nossa santidade, né? Como não podemos nos deixar corromper, tá certo? Não podemos nos deixar deteriorar, temos que manter a nossa santidade. Mateus 5,48 faz menção a isso também. Outra subdivisão, a nossa fé. E aí citação de Hebreus 11:1, manter a integridade, manter a nossa pureza também é manter a nossa fé. Sem fé é impossível, sem fé não poderemos permanecer, não podemos prevalecer sobre o mundo. Nosso caráter, citação de Salmo 1:1 também é fundamental para esclarecimento acerca disso, né? Falando muito acerca de caráter, não se assentar à roda dos escarnecedores. Podemos desenvolver de uma forma muito boa, sempre ligado, sempre associado a esse tema que está dentro do texto. Veja aí o sermão textual. Segunda divisão, nossa ocupação. Para quê? Veja a continuidade do texto. Se o sal for insípido, se o sal não salgar, se o sal for inútil, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado. Então temos aí também a perda de significado, a perda de função, a perda de sentido, quando a igreja perde então a responsabilidade para com a palavra de Deus, quando a igreja perde seu sentido de atuação no mundo, quando a igreja não representa mais a santificação, não representa mais a preservação dos padrões éticos e morais transmitidos pela Sagrada Escritura, a igreja perde sua utilidade, não faz mais sentido. Quando a igreja não desempenha o seu papel de uma forma correta e plena, ela pode transformar num clube, pode transformar numa associação, um beneficente, qualquer coisa assim. Ela perde o sentido de ser igreja, né? Tirados para fora, como a gente ressaltou na aula de eclesiologia. Então, se a igreja perder perder o foco da sua missão, perde também o seu sentido, a sua importância. A igreja tem um papel a desempenhar, e esse papel tem que ser desempenhado na sua integridade. Aí temos a nossa ocupação, é a divisão. Subdivisão, combater a corrupção, Mateus 5,16. E dentro do mesmo texto a gente pode também falar acerca de glorificar a Deus. Temos aí a nossa ocupação, o sal que não é insípido, o sal que salga, o sal que preserva, tá certo? O sal que faz a diferença no mundo, combate a corrupção e glorifica então a Deus por meio desse referencial. Temos aí um sermão textual. Sermão textual extraído desta metáfora, deste texto, pegado, vinculado, subordinado ao texto de Mateus 5,13. Então partimos aí para o terceiro e último exemplo. Vemos que nesse texto bastou apenas uma divisão. De uma divisão tiramos aí, de um trecho do texto bíblico escolhido, que demos ênfase, tiramos duas divisões. Para cada divisão, a primeira colocamos 4 subdivisões porque achamos que foi necessário, achamos que tinha profundidade para isso. Na outra divisão, apenas 2 bastavam. Então partimos para a conclusão e encerramos então a mensagem com o entendimento acerca do papel fundamental da igreja na terra. Vós sois o sal da terra. Agora nesse último exemplo, utilizamos o texto então de Jonas 1:8. Jonas 1:8. O texto que escolhemos para esse sermão está no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? Temos aí o questionamento que
o capitão do navio fez a Jonas quando o encontrou dormente aí no porão do navio, né, enquanto a tempestade se abatia, enquanto os soldados desesperados pensavam que iam encontrar-se com a morte. Grifamos aqui 4 perguntas feitas a Jonas. Olha de onde vai sair as divisões para o sermão. Da pergunta. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí vamos para as divisões. Veja, aqui a construção do sermão e aqui as subdivisões. Primeira, que ocupação? Primeira é ocupação. Então temos aí a palavra ocupação fornecendo para nós a primeira divisão. A certa palavra ocupação já fornece para nós a primeira divisão. Grifamos aqui 4 perguntas feitas a Jonas. Dessas 4 perguntas derivaram as principais linhas de raciocínio que iremos usar para desenvolver nosso sermão textual. Da pergunta que foi feita, 4 divisões, né? 4 perguntas dentro de uma, na verdade, né? Então, no diálogo foram feitas essas perguntas acerca da ocupação, de onde vens, a terra, né, a que pertence, e de que povo. A partir dessas perguntas que foram feitas, a construção do nosso sermão com as divisões e subdivisões. De que nos ocupamos, a partir da pergunta feita a Jonas da ocupação dele, voltamos-nos para a igreja então para perguntar qual é a ocupação dela. Veja como isso pode ser transformado de uma forma que venha fazer sentido para a igreja. Que, aliás, é uma das grandes preocupações do pregador, que a sua mensagem faça sentido. Se a sua mensagem não fizer sentido para a igreja que está ouvindo, não há por que ouvir a mensagem. Então tudo bem, foi perguntado a Jonas qual a ocupação de Jonas. Mas aquela pergunta feita a Jonas é a deixa para perguntar-se à igreja qual a ocupação dela. E aí temos, se há na igreja pessoas na situação de Jonas, que estão fugindo da vontade perfeita e soberana de Deus, será perguntado a elas qual é a sua ocupação. Se há pessoas que não estão fazendo como Jonas, será então uma mensagem referencial para que em algum momento não venham se encontrar nesse estado. Então lhe será relembrado qual a importância da sua ocupação. De que nos ocupamos? Aí temos aí aquilo que extraímos do texto e estamos agora parafraseando para a igreja. De que nos ocupamos? De fazer a vontade de Deus, por exemplo. Divisão, subdivisão. Subdivisão, de fazer a vontade de Deus. Subdivisão 2, de ouvir a palavra de Deus. Subdivisão 3, de meditar na palavra de Deus. Subdivisão 4, em buscar a Deus. E aí temos para cada subdivisão feita, e essa subdivisão explica a divisão que fizemos, dentre as 4, esta que estamos explicando agora, acerca da ocupação. Então podemos trazer essa subdivisão, uma explicação, dentro dessa explicação, um contrário a ela também. Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos ouvindo a palavra de Deus? Será que estamos meditando na palavra de Deus? Será que estamos buscando a Deus? Estamos buscando a Deus ou não? Estamos meditando na palavra de Deus ou não? Estamos ouvindo a palavra de Deus? Então podemos aí desenvolver uma mensagem que venha trazer uma exortação para a igreja a este comportamento necessário. Esse comportamento necessário extraído da pergunta que foi feita a Jonas, na ocasião em que ele estava fugindo da presença de Deus, fugindo da obrigação em cumprir a ordem, o mandado de Deus. Segunda, de onde vens? De onde viemos? Segunda divisão, para essa divisão de onde viemos, 2 subdivisões. De uma transformação divina, por exemplo. Daí de onde viemos. O que éramos? Onde andávamos? Qual era a nossa situação? Qual é a nossa situação atual? E diante dessa situação atual, o que estamos fazendo para Deus? De uma transformação divina, subdivisão 1, de um mandado, subdivisão 2. Outra divisão, a tua terra. Qual era a terra de Jonas? É o que aquele capitão do navio queria saber. Mas qual é a nossa terra? É aquilo que o pregador pergunta para a igreja. Aquilo que ele indaga à igreja. Qual a nossa terra? A Jerusalém celestial.
Temos uma pátria celestial, estamos comprometidos com ela. Somos representantes dela, como Jonas era ali representante da nação eleita. Nós somos representantes da pátria celestial. Estamos cumprindo a vontade de Deus ou somos um Jonas fugindo da soberania divina? Então temos aí o desenvolvimento possível da mensagem aí do pregador à igreja. Finalmente, quarta divisão, acerca do povo. A qual povo pertencemos? O pregador então pergunta à igreja. Pertencemos à família de Deus, primeira subdivisão. Somos cidadãos do céu, segunda subdivisão. E então temos aí o desenvolvimento da mensagem. A transmissão aí do importante, a transmissão de um importante conhecimento. Uma exortação comunicada à igreja. E uma cobrança de postura, por exemplo. Uma cobrança de postura ante o cumprimento da vontade soberana de Deus. E aí podemos aí na conclusão fazer uma explanação rápida acerca da conclusão da história de Jonas. Então essa estrutura é para a pregação. Para a conclusão podemos dizer, ao final das contas, Jonas, mesmo contrariado, cumpriu a vontade de Deus. Assim também não acontece conosco, quando muitas das vezes a vontade de Deus, que se coloca acima da nossa, muitas das vezes está em contradição com a nossa, mas a vontade de Deus é perfeita e a nossa é deficiente. Podemos citar outros textos bíblicos em que o próprio Deus fala para o povo de Israel através de Isaías, que mais altos são os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. E aí podemos muitas das vezes demover uma pessoa de uma decisão errada. Veja só a importância da sua pregação. Podemos demover uma pessoa de uma decisão que ia levá-la a uma condenação, que ia levá-la a uma destruição, que ia levá-la muitas das vezes a se afastar da presença de Deus. Quando a conscientizamos do seu valor, da sua ocupação, de onde ela veio, qual a terra dela e a que povo ela pertence. Tá certo? E como a soberania de Deus foi sobre Jonas, uma bênção para ele ao final, mesmo que durante o percurso foi dor, foi sofrimento, ao final foi bênção. Como também para nós, durante o percurso da nossa vida, da nossa existência, pode ser contrariedade ao nosso gosto, contrariedade às nossas vontades, mas ao final conclui-se com uma bênção e com uma perfeição, quando estamos em acordo com a vontade perfeita e soberana de Deus. Então vemos aí outra estrutura de sermão, que também pode nos conduzir numa mensagem, de forma que possamos abençoar grandemente a Igreja de Cristo Jesus. Como é importante, então, aplicar corretamente essas regras e como é importante proclamar a mensagem de uma forma que seja plenamente eficaz, tá certo? Então temos aí mais essa estrutura de sermão. Já estudamos o sermão temático, agora estudamos o sermão textual e depois partiremos para o sermão expositivo. Isso aqui, somente relembrando, o sermão textual e depois partiremos então para o sermão expositivo. Tá certo? Na próxima aula abordaremos as divisões, subdivisões, desenvolvimento, conclusão dentro de um sermão expositivo.